Meus irmãos, boa noite. Gostaria de fazer algumas correções, porque não somos jornalistas, sou professora aposentada e atualmente exercendo essa função de radialista, colaborando com a nossa Rádio Rio de Janeiro, substituindo a nossa irmã Maria Irene, que tem o programa Paz e Bem às quintas-feiras à tarde, que é um programa ao vivo, e 2 programas gravados, que é uma Bandeira para o Futuro e o programa Gotas de Luz. Também está contando com a nossa colaboração de professora aposentada, apaixonada pela doutrina espírita. E lá em Barra Mansa, onde temos um programa, não é um programa espírita, é uma participação num programa, o Show do Iara Araújo, onde eu faço uma participação falando de educação. Claro que tem tudo a ver com a filosofia espírita, que Kardec foi e é o nosso grande educador. Jesus, educador de almas. Então, tudo que se fala em educação tem a ver com a filosofia espírita. Reservamos para a noite de hoje a reflexão sobre a verdade, porque Jesus nos disse: busque a verdade e ela vos libertará. E a pergunta que nos inquieta é: o que é a verdade? E nos libertar de quê? Tantos foram homens maravilhosos que, em nome de suas verdades, realizaram grandes coisas na terra, mas que hoje já não são mais verdades. O próprio Paulo de Tarso, equivocado em sua verdade, perseguiu por muito tempo os cristãos, até buscar o caminho da iluminação, depois de encontrar-se com Jesus. Em nome de uma verdade também equivocada, nós construímos um arcabouço de mentiras quando institucionalizamos a fé cristã, criando o catolicismo apostólico romano, fazendo uma adequação com os cultos pagãos. Inclusive, Kardec examina no capítulo 4 do Céu e Inferno, ele examina o porquê que o cristianismo adotou um inferno tão perverso, né? Sendo Pai, Deus de misericórdia, como que nós podemos construir um arcabouço de mentiras em nome da verdade? E relembrando o diálogo de Pilatos com Jesus, Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? E Jesus se calou. E nós nos inquietamos com isso. Por que Jesus se calou? Quando a gente cala uma pergunta, ou a gente não sabe responder, que não é o caso, ou nós achamos que não valia a pena responder, porque o perguntador, aquele que nos perguntou, na verdade não tinha desejo de saber, mas tinha outro tipo de inquietação, que talvez o silêncio fosse a melhor resposta, porque Jesus percebeu onde Pilatos queria chegar quando lhe perguntou o que é a verdade. E Jesus, naquele momento, lhe ofereceu a chance de fazer uma melhor escolha. Quando Jesus lhe disse, aliás, lhe perguntou: julgas-me por ti mesmo, ou foram os outros que te disseram de mim? Jesus, naquele instante, levou ao coração de Pilatos a oportunidade dele refletir a respeito da sua escolha. E ele escolheu Barrabás quando disse: lava as mãos no sangue desse justo. Não quis realmente se envolver com um confronto com a autoridade eclesiástica da época. Então, meus irmãos, a verdade, qual é a verdade que nós devemos buscar? De que essa verdade realmente será capaz de nos libertar? Como Jesus asseverou: busque a verdade e ela vos libertará.
Um psicólogo e psiquiatra da atualidade que morreu em 1974, já no século XIX, chamado Roberto Assagioli, considerado o pai da psicossíntese. E neste livro seu, também com esse nome, A Psicossíntese, ele traz contribuições a respeito desse questionamento, o que é a verdade. E ele nos conta em forma de fábula, que ele colocou no seu livro, mas retirou de um livro de um outro escritor contemporâneo de Freud e Jung, chamado What We May Be, o que nós podemos ser. Neste livro, conta que havia no solo sagrado da Índia um poço mágico que respondia a todas as perguntas. E esse poço nunca havia se equivocado. E a única exigência que o poço mágico fazia era que o perguntador fosse bem intencionado, fosse uma pessoa que perguntasse porque realmente gostaria de saber ou tinha desejo de saber. Porque muitas vezes a gente pergunta para criticar, a gente pergunta para ironizar, a gente pergunta para rebater com as nossas razões e nunca para silenciar as nossas razões e realmente querer entender e compreender a resposta. Por que nós dissemos entender e compreender? Esses dois verbos têm nos inquietado também, nós que somos estudiosos da codificação, quando nós lemos, fazendo um parênteses que eu vou voltar para a fábula, viu? Quando nós lemos em obras póstumas o projeto 1868 que Allan Kardec escreveu. Allan Kardec morreu em 1869, mas deixou um projeto escrito. E nesse projeto ele diz: se o Espiritismo for bem entendido e bem compreendido, ele deverá ser uma alavanca no progresso da humanidade. Ele colocou uma condição: se. E aí nós nos perguntamos por que entender e compreender. Nos lembramos do ditado das pessoas antigas, né? O meu pai mesmo falava isso: entendi, mas não compreendi. Eu entendi, mas não compreendi. Mostrando que existe diferença entre entender e compreender. Entender é adquirir o conhecimento. Você entendeu o conhecimento. Mas compreender envolve a aplicação desse conhecimento. Quando você tem um conhecimento e sabe para que ele serve, você entendeu e compreendeu o conhecimento. E quando você sabe para que serve, aquele conhecimento mexe com você, te reforma. Então, o conhecimento que não modifica a criatura não foi compreendido. Por isso existe a diferença. Então, esse poço mágico, voltando à história, ele só respondia quando ele percebia que o perguntador ou o inquisidor tinha desejos de realmente entender e compreender. Para a gente ter desejo de entender e compreender, nós temos que silenciar as nossas razões por um tempo, a fim de receber a resposta e pensar sobre ela. Por isso, Leon Denis diz que é mais importante a gente refletir sobre o que leu do que ficar lendo sem parar, sem meditar a respeito do que leu, para saber a extensão daquele novo conhecimento que chega. Esse poço respondia, então, sem margens de erro. E aí um sábio, inquieto com essa questão da verdade, ele disse: eu vou lá perguntar ao poço se ele sabe o que é a verdade. E assim o fez. Chegando diante do solo sagrado e do poço mágico, ele perguntou: o que é a verdade? E aí uma voz estrondosa lá do fundo respondeu-lhe: vá até o próximo povoado
e na esquina X, no encruzamento X com Y, que ele não diz exatamente o nome da rua, porque não importa, é qualquer esquina, né? É uma fábula. Você encontrará a resposta que você procura. Imediatamente o homem correu para o próximo povoado, e quando chegou na tal esquina determinada, ele viu 3 lojas. Uma loja de madeira, uma madeireira, uma loja que vendia metais e uma loja que vendia arame. Ele ficou olhando, parou diante daquela loja, tentou buscar os conhecimentos que já tinha adquirido na sua bagagem intelectual. Parou, pensou, meditou horas, não conseguiu achar a chave da questão. Voltou lá no poço e voltou indignado. Disse: eu sou bem intencionado, eu desejo realmente saber o que é verdade. Vocês estão brincando comigo, não se brinca assim com uma pessoa. E ficou indignado, esbravejou, não teve jeito, o poço só dava essa resposta. O tempo passou e um belo dia, na estrada da sua vida, ele percebe uma multidão em torno de um homem que tocava uma cítara. E a música que saía daquele instrumento provocava uma ambiência de tanta paz, de tanta harmonia, de tanta alegria, porque o homem, ele transmitia com a sua virtuosidade um sentimento tão forte, tão grandioso, que todas as pessoas que paravam ali para ouvir não conseguiam descolar daquela ambiência. E aí ele teve um insight. Ele disse: esta é a verdade. A verdade é uma síntese. É uma síntese porque a cítara é formada de madeira, de metal e de arame. E aqueles 3 objetos compostos, manipulado por um homem, trazia todo aquele bem-estar. Roberta Saggioli, então, conclui, a partir dessa história, que a verdade é uma síntese, é um conjunto de informações que o homem é capaz de provocar nesse que a detém a harmonia, a paz e a felicidade íntima. Então a verdade está dentro de nós mesmos. Aí está a verdade. O filósofo Kierkegaard disse que o homem é uma síntese de finito e infinito. Victor Hugo, no seu livro Os Miseráveis, ele canta: há algo mais espetacular do que o mar, o céu. Há algo mais espetacular do que o céu, que é o âmago da alma. Então nós temos dentro de nós a verdade, porque a verdade é Deus. Pietro Baldi, no seu livro A Grande Síntese, ele já havia dito: a vida é Deus pensando, e nós estamos imersos no pensamento de Deus. Deus está dentro de cada um de nós, porque nós somos os seus filhos, criados à sua imagem e semelhança. Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim, é porque ele trouxe essa síntese de ensinamentos que nós deveríamos buscar como verdade. Nós é que nos equivocamos nessa busca, porque nós buscamos a verdade fora de nós. Quando ele disse: eu e o meu Pai somos um, ele queria nos dizer que nós estamos imersos nessa assertiva de que nós e o Pai somos um. E por mais de 13 parábolas, segundo Caipar Schutel, Jesus falou sobre
esta verdade, que é o reino de Deus no coração. E é tão interessante que quando Paulo de Tarso, depois de ter ido a Damasco, né, e ter encontrado com Jesus, quando ele retornou, ele foi procurar Gamaliel, segundo as informações do livro Paulo e Estevão. Paulo de Tarso foi buscar Gamaliel, que era o chefe da sinagoga, e que houvera evitado que ele apedrejasse Pedro, porque ele já tinha apedrejado Estevão, porque aquelas pessoas traíram a sua verdade. O Nazareno, Jesus de Nazaré, atacava, entre aspas, né, incomodava a sua verdade de raça pura do povo de Israel, e ele soubera, quando voltou, que Gamaliel tinha sido afastado da sua função porque estava dementado. E ele lembrou-se de que fora Gamaliel que pedira para ele, tinha tido uma conversa com ele, pedindo que poupasse a vida de Pedro, que ele também tinha intenção de exterminar por conta da sua crença, da sua verdade. E aí Gamaliel teve um diálogo com ele que é lindo, meus irmãos, para a gente meditar. Gamaliel disse assim: Paulo, eu entendi que a terra prometida pelos nossos ancestrais não é um pedaço de chão, não é um espaço físico, que até hoje os nossos irmãos judeus correm atrás da sua terra prometida. E Gamaliel disse: é o reino de Deus no coração. A terra prometida é o reino de Deus. Essa é a verdade. O reino de Deus no coração. Esse reino de amor e de sabedoria. É esse reino que nós temos dentro de nós, é que nós temos que buscar. E Jesus, num dos seus mais belos discursos, que é o Sermão do Monte, Jesus pediu que nós priorizássemos essa busca, quando ele disse: não amealheis os tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem, amealheis os tesouros da alma, porquanto onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis em perguntar: o que comerei, o que beberei, o que vestirei? Não vale mais o corpo do que as vestes? Não vale mais a alma do que o alimento? Olhai os pássaros dos céus, não abastecem celeiros, e no entanto o nosso Pai Celestial os alimenta. Olhai os lírios dos campos, que não fiam, não centeiam, e no entanto nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se o nosso Pai Celestial veste com tamanha beleza as ervas que hoje estão no campo e amanhã serão lançadas na fornalha, quem dera a vós que sois os seus filhos diletos. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que tudo mais lhe será dado por acréscimo. Meus irmãos, tem 2000 anos que Jesus nos convidou a essa busca, a esse reino de Deus no coração, que é o reino de amor e o reino da sabedoria. Então todos nós nascemos com o potencial do amor e com o potencial da sabedoria, mas nascemos com isto em potencial e não pronto. Porque se nós tivéssemos sido feitos prontos, nós não teríamos identidade. Nós seríamos uma fração de Deus. E quando retornássemos à realidade espiritual, perdíamos a nossa identidade, como os panteístas acreditam. Como, de uma certa forma, a interpretação católica acredita. Quando você pensa que vai para um céu onde você perde os seus vínculos com seus filhos, com seus irmãos, então você perde a sua identidade.
E no Evangelho, no Céu e Inferno, no capítulo 4, Kardec examina isso de uma forma tão bonita, ele mostrando que o inferno que nós criamos dentro do cristianismo é pior do que o inferno pagão. Porque no inferno pagão que nós herdamos, que lá nos anos 391 depois de Cristo, quando Teodósio I, oficializou o cristianismo como religião oficial do Estado e colocou a reencarnação como heresia, e depois que nós fomos ler o porquê que a reencarnação foi votada para ser uma heresia, por conta da sua mulher Teodora, que havia sido uma prostituta e chegou ao poder e mandou exterminar todas as prostitutas do seu reino, como que para esquecer o seu passado. Então o povo que conhecia a reencarnação ficava ali ameaçando: você vai reencarnar e vai pagar tudo isso, você foi uma criminosa e vai resgatar tudo isso. Como o seu marido era divino, ele podia mudar tudo isso na sua verdade. Ele imaginava que se ele considerasse isso uma heresia, então todo mundo teria que obedecer e ela não teria que resgatar os seus erros, porque mandou matar, segundo os historiadores, 500 prostitutas. Ela mandou exterminar. E por isso a heresia, a reencarnação foi considerada heresia, e que depois, no próximo concílio, foi também considerada heresia, conforme as pesquisas do Dr. Brian Weiss, porque enfraquecia o poder e fortalecia a plebe. Porque no momento que o homem acreditasse que ele ia voltar para resgatar os seus erros, ele não tomaria algumas decisões de poder que deveriam ser tomadas. Mas enfim, Kardec examina porque entre os gregos o inferno só existia duas vidas entre os gregos: é a vida de encarnado e a vida no reino de Hades. O deus Hades, casado com a sua mulher Persépolis, eles dirigiam a realidade espiritual. E quando nós morríamos, a gente era recebido pelo deus Hermes. Esse Hermes era um intermediário entre os deuses do Olimpo e os encarnados. Esse deus nos levava até um outro deus chamado Caronte. Todo mundo já ouviu falar na barca de Caronte, né? Nós entrávamos numa barca, isso é da mitologia grega. A gente entrava numa barca, atravessava 3 rios infernais e era julgado no inferno por esse reino de Hades. Por isso que hoje a gente tem a prática, a gente vê a prática de dizer, as pessoas que tomam uma cachaçinha dizem um gole para mim e outro para o santo, e joga no chão, porque é uma prática greco-romana que quando fazia joga para o santo, é que eles imaginavam que as almas estavam lá embaixo da terra, né? E aí elas eram julgadas lá embaixo da terra e tinham 3 destinos: ou iam para o Tártaro quando eram ruins, que era o inferno definitivo, ficavam lá queimando, que essa história a gente conhece, que veio para a nossa história, está no nosso psiquismo. Por mais de 1000 anos foi imposto à humanidade a história do inferno, né? Poderia ir para o Tártaro, que era esse inferno definitivo, poderia ir para o Érabo, que era uma região intermediária, onde havia possibilidade de o espírito ser resgatado de lá e ir parar nos Campos Elíseos. Quem vê aquela avenida linda lá de Paris, a Champs-Élysées, que agora estão ovacionando o Zinedine Zidane, né? Aqueles Campos Elíseos, esse nome é uma região infernal grega, uma região boa, onde as almas tinham a chance de voltar e resgatar os seus erros na terra. Essa era a crença greco-romana. E quando a gente fez essa adequação, criando o cristianismo, o inferno
não tinha apelação. Quando ia para o inferno, Deus teria que realizar 2 milagres para mandar a alma para o inferno. O primeiro milagre que Deus teria que realizar é resgatar todos os átomos do nosso corpo, que já estava lá na terra, e refazer o corpo da criatura para ela ser julgada no julgamento final. Se você morreu de gota, você ia ressurgir com gota. Se você morreu sem perna, você ia ressurgir sem perna. Do jeitinho que você morreu, Deus faria aquilo voltar. Primeiro milagre. E o segundo milagre era que você ia queimar sem se destruir. Ou seja, ia ser um fogo te queimando até as pupilas do olho, o cabelo, aquela dor infernal, e que nunca ia te destruir. Então é um inferno horroroso. E Kardec questiona no céu e inferno como que espíritos lúcidos, como Santo Agostinho, Santa Teresa. Santo Agostinho foi uma vida linda, em que ele, de família abastada, abandonou tudo, dividiu toda a sua riqueza com os pobres e se dedicou ao cristianismo. Como que Santo Agostinho poderia ter relatado o inferno, segundo ele esteve lá, dessa natureza, de uma natureza tão horrenda? E aí a ciência, hoje, depois do advento do Espiritismo, nós, através do Dr. Jung, a gente já pode entender como que um espírito lúcido como Santo Agostinho pôde desenhar um inferno tão horroroso, porque está registrado no nosso psiquismo, estava também no dele, porque era a crença corrente entre os gregos romanos de que aquilo acontecia. Então, psiquicamente, é possível você voltar para dentro de você mesmo e entrar em contato com esses quadros mitológicos a partir de um êxtase, a partir de um desdobramento, a partir de um fenômeno anímico. Por isso, ocorreu isso. Mas, enfim, meus irmãos, hoje nós sabemos, os espíritos vieram nos contar. No céu e inferno foram 67 espíritos que trouxeram depoimento da realidade espiritual através da mediunidade estudada e metodizada por Allan Kardec. Através da psicografia do Chico Xavier, temos notícias da realidade espiritual muito diferente dessa que tradicionalmente trazemos dentro do nosso psiquismo. E o Dr. Stanislav Grof, que é um outro médico do primeiro mundo, enfatizando os estudos de Roberta Saggioli, porque Roberta Saggioli, ele propõe que nós trabalhemos com a supraconsciência, que nós trabalhemos com uma realidade mais ampla da vida. E Stanislav Grof nos explica isso, porque Freud trabalhou com os porões da nossa consciência, né? Com os nossos traumas, com os nossos recalques, nos informando que muitas das nossas ações presentes têm resultado nesses registros psíquicos que a gente ainda não tem consciência, porque está a nível de inconsciente. Mas a Saggioli propõe que a gente não trabalhe só com os porões da nossa consciência, mas que a gente trabalhe com as janelas que dão para o sol, ou seja, com a supraconsciência. E para nós entendermos melhor isso, Grof, ele diz que nós temos no nosso psiquismo como se fosse um botão elétrico, que quando você gira para um lado, você participa do mundo físico, do mundo tridimensional, né? No mundo dos 5 sentidos. Mas quando você gira esse botão para o outro lado, você vai lidar com o mundo das outras dimensões, onde o tempo e o espaço são muito diferentes do tempo físico. Na verdade, ele fala da nossa realidade espiritual e que nós atrofiamos essa possibilidade
por causa desses 1000 anos de mentira que nós acreditamos como verdade. Porque quem sentia num grau qualquer a presença dos espíritos era considerado herege, era morto na fogueira, era perseguido, era torturado. Quando eu estive em Copenhague, na Dinamarca, que tem um museu da Inquisição, eu não consegui chegar ao terceiro instrumento de tortura, que a gente passa mal de ver. Você vai descendo e são tantos aparelhos perversos, são tantas perversidades que nós fizemos em nome da verdade, em nome de Jesus, que a gente não suporta ver as atrocidades que nós fizemos por acreditar numa mentira. E o Espiritismo trouxe o benefício da dúvida. Duvidar não é coisa ruim, não. Duvidar é coisa boa, faz a gente pensar. Por isso os Espíritos disseram, é preferível que a gente duvide de 10 verdades a acreditar numa mentira. Porque quando você leva a sua vida baseada numa mentira, essa mentira te escraviza. Quando Cristo disse, busque a verdade e ela vos libertará, é porque você vai se tornando pacífico, equilibrado. Essa verdade, a verdade é aquilo que faz bem à nossa vida e que não faz mal. Daí a proposta desses médicos da modernidade trazer em outras palavras o que a doutrina espírita já nos trouxe desde o século passado. Quando a gente cita esses estudiosos do primeiro mundo, esses médicos, é para mostrar para vocês, para nós mesmos, a atualidade da nossa doutrina. Como que o Espiritismo é a síntese dessa verdade. É Jesus novamente entre nós, nos convidando a buscar esse reino de Deus. Então o Groff diz que quando você gira esse seu botão mágico que a gente tem na cabeça para essa realidade mais ampla da vida, ele desenvolveu inclusive um processo que ele chamou de respiração holotrópica, para você entrar numa espécie de transe. O que é o transe? Que a gente vê o transe no terreiro da Macumba, a gente vê o transe na casa espírita. Transe é quando nós adormecemos a zona consciente do nosso cérebro e fazemos luz nos porões da nossa consciência, dentro do nosso inconsciente, ou então quando, através da oração, através de um processo de elevação mental, dando mais velocidade ao nosso mundo psíquico, aos nossos neurônios, nós nos conectamos com a realidade mais ampla da vida, a que esses médicos chamaram de supraconsciência. E eles afirmam que o homem só cria quando ele entra em contato com essa realidade mais ampla da vida. Conta-nos, Groff, a história de Beethoven, né? Beethoven, quando compôs a sua sexta sinfonia, ele já estava surdo. Como é que ele, quando ele apresentou a sexta sinfonia, aquele auditório exigente de Viena, para ele ouvir os aplausos, tiveram que virá-lo para a plateia, porque ele não estava ouvindo nenhum aplauso. E ele estava executando a sexta sinfonia. Em que realidade esse homem estava? Quando Bach compôs a Paixão segundo São Mateus, ele ficou 3 dias incomunicável, porque ainda que a sua esposa, Ana Madalena, com a qual ele teve 13 filhos, que Bach teve 7 com a primeira e 13 com a segunda, teve 20 filhos, né? Quando ele compôs a Paixão segundo São Mateus, ele estava incomunicável, ele estava em transe, porque a sua mulher, ainda que botasse comida, ainda que falasse com ele não ouvia. Ele estava na dimensão mais ampla da vida. Ele conta a história de Isaac Newton, o grande físico, né, cientista, que trouxe tantos benefícios ao mundo. Foi reconhecido em vida em Londres como a inteligência
maior daquela época, e ele foi convidado para um jantar em sua homenagem. E quando ele ia saindo, a sua governanta disse assim: doutor, o senhor não penteou o cabelo. Aí ele disse assim: ah, não pentei não? Não, e tampouco o senhor trocou a sua roupa. O senhor vai ser homenageado na Sociedade Londrina, o senhor precisa se apresentar melhor. Aí ele falou: ah, então tá. Ele subiu, e quando ele chegou no seu quarto, ele falou assim: o que eu vim fazer aqui mesmo? Ele vivia conectado com uma realidade tão diferente, que ele disse assim: o que eu vim fazer aqui mesmo? Ah, já sei, eu estou com sono, trocou o pijama e foi dormir. Então, assim, era tão pouco importante essa homenagem, essas coisas do mundo, para a sua mente criadora, que ele não lembrava que tinha essas convenções, como Einstein também, a gente vê, Stephen Hawking agora, que ocupa a cadeira do Dr. Isaac Newton, mostrando à humanidade o que é esse céu que Vitor Hugo diz que é espetacular, e é realmente. E nós, meus irmãos, precisamos retomar, fazer essa caminhada de volta a essa realidade mais ampla da vida. Porque Jesus disse assim: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E nossa vida em abundância é uma síntese, como diz o poeta, o filósofo Soren Kierkegaard, é uma síntese de finito e infinito. Finitamente nós participamos do mundo material, mas infinitamente nós somos donos do nosso pensamento. E não há ponto final no nosso pensamento. Nós temos que conectar com essa realidade mais ampla da vida. E para a gente conectar com essa realidade mais ampla da vida, tem que haver um treinamento, porque nós fomos atrofiados nesses milênios de proibições. O nosso psiquismo, a nossa glândula pineal ficou atrofiada. Se eu perguntar aqui, como eu já perguntei outras vezes, quem já conversou com seu guia espiritual, poucos irão levantar a mão, porque a gente tem medo dessa realidade espiritual. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo: ah, meu pai morreu, graças a Deus ele está lá, e bate eu aqui, como se fosse assim, uma distância muito grande, né? Nós criamos uma barreira muito grande entre nós encarnados e a realidade espiritual. E Jesus, ele veio para matar essa distância, para matar a morte. Eu não quero matar o pecador, eu quero acabar com o pecado, disse ele. Nós precisamos fazer essa retomada, esse treinamento para entrar em contato com essa realidade mais ampla da vida, porque os problemas ficarão menores e nós vamos entender melhor o sentido da vida. Olha, foi tão cruel essa ideia de perseguir a mediunidade, que os cátaros, que eram um povo que viveu no sul da França, segundo as pesquisas do Hermínio Miranda, os cátaros e a heresia católica, esse povo foi exterminado só porque falava da realidade espiritual. Foi exterminado. Houve um dia na região do Languedoc, da língua do Oc, no sul da França, que nós, Inquisição, organizamos uma fogueira e queimamos 400 pessoas num só dia, entre adultos, velhos, crianças. Então é natural que hoje a gente tenha medo de mexer com essas coisas, como diz os nossos irmãos leigos, né? Que eles perguntam: Leila, você mexe com essas coisas? Essas coisas é espiritismo. Então é natural que a gente tenha medo da realidade espiritual, porque no nosso psiquismo representa morte, perseguição, rejeição, exclusão que representa. Para nós mudarmos tudo isso, nós temos que acionar a nossa vontade. Joana de Ângeles, ela diz que a razão pela qual nós sofremos tanto, construímos essa sociedade tão perversa, é porque nós nos afastamos da realidade espiritual, do verdadeiro sentido da vida.
que o mundo que nós temos que construir, a nossa verdade, é o mundo do amor e da sabedoria. Essa é a grande verdade. Nós temos que construir o amor, porque não cai do céu. Para a gente ter o amor, porque na verdade todos nós ansiamos pelo amor, pelo afeto verdadeiro, que é o alimento das nossas almas. Você já viu alguém em estado amoroso querer perseguir alguém? Olha um adolescente, por exemplo, quando está namorando, né? Falando do amor mais menorzinho, que é esse amor de atração física. Eu adorava quando meus filhos adolescentes estavam namorando, porque não ficava exigente, né? Tá lá, dando abraço, dando beijinho, não exige nada. Agora, quando está sozinho, fica se sentindo mal amado, com uma autoestima baixa. Então nós todos desejamos esse abraço verdadeiro, esse afeto verdadeiro, esses olhares, essas trocas de cumplicidade. Nós precisamos disso. A gente quer isso. Mas se a gente não tem para dar, nós não vamos receber. Por isso Joana de Ângeles diz: a felicidade do amor está em quem ama e não em quem recebe o amor. Porque quem ama o tem no coração. É uma construção o amor. Você se tornar uma pessoa amorosa, uma pessoa afetiva, você precisa exercer a sua vontade. No capítulo da psicossíntese do Roberto Saggioli, ele desenvolve um verdadeiro tratado sobre a vontade, que é essa energia poderosa que o ser humano tem. E Kardec, no livro Céu e Inferno, para não dizer em outros momentos mais, que ele fala sobre a vontade, inclusive Emmanuel diz que a vontade é o chefe supremo do nosso escritório mental. Ele faz uma analogia, que a nossa mente é como um escritório, tem departamento disso, departamento daquilo. A mente também tem departamento da saudade, departamento da sexualidade, departamento da fala, departamento disso, daquilo. Mas quem manda nesse escritório, o Big Boss, é a vontade, é a energia mais poderosa do ser humano. E para você acionar a sua vontade, você tem que entender e tem que compreender. Você tem que saber para que serve. Tem um amigo meu lá, amigo não, que a gente conheceu pouco, mas a gente se torna irmão porque ele é espírita também, né? É professor na Universidade da Bahia, o Adenauer. Ele diz que os alunos, ele falando de espiritismo, de um aluno dele disse assim: professor, eu só queria fazer ao senhor uma pergunta, para que serve o espiritismo? Aí ele pensou, como ele diz, como bom baiano, ele falou: o quê, né? Para que serve? Vou te responder agora não. Marcou um dia para responder. Vou marcar, tal dia, tal hora, nós vamos encontrar que eu vou responder para que serve o espiritismo. Aí criou um clima de inquietação entre os alunos, que todo mundo queria saber o que ele ia responder, para que serve. E foi a faculdade toda, foi mobilizada para ouvir essa resposta. Se eu perguntar a vocês para que serve o espiritismo na sua vida, a gente tem que saber responder isso, né? Porque o espiritismo é um conjunto de informações, é uma síntese do sentido da vida. E ele serve para nos levar de volta a Jesus, falando resumidamente, para a gente entender o caminho luminoso que o Cristo traçou para a gente ser feliz. De que nós vamos nos libertar ao compreender essa verdade que está dentro de nós? Nós vamos nos libertar da dor. Vamos construir o mundo da regeneração para depois nos tornarmos definitivamente felizes. Mas nós temos que acionar a vontade nessa direção. É uma escolha nossa, ninguém vai fazer por nós. Kardec coloca no livro Obras Póstumas a missão do homem na Terra em 3 dimensões: a dimensão em si,
a dimensão em família e a dimensão na sociedade. Leon Denis, no livro O Grande Enigma, eu vou citar nesse livro para fazer um desafio para vocês irem buscar lá e trabalhar a sabedoria que eu tenho tentado muito. Leon Denis diz que se nós não nos tornarmos seres amorosos, nós vamos decretar a falência social. Mas, meus irmãos, nós já decretamos. Porque quem viu aquele menino de 12 anos, os Falcões, né, com uma arma, uma metralhadora na mão, dizendo com aquela voz de amargura: quando eu morrer, outro igual a mim ou pior vai nascer. Quando eu morrer, eu vou descansar. Isso é uma falência. Não é uma falência dele, não é uma falência da comunidade, é uma falência nossa como seres humanos. É uma falência social. Nós estamos falhando como seres humanos porque acreditamos nessa mentira que nos disseram, que o homem vale pelo que ele tem. Essa é a mentira que nós aceitamos como verdade. Esse consumismo desenfreado que nós vivemos nele é a grande mentira que nós aceitamos como verdade. Esse mundo de ilusão. Por isso nós precisamos retomar a realidade espiritual para entender o verdadeiro sentido da vida. Nós estamos provisoriamente encarnados. André Luiz diz que o nosso corpo físico é um conjunto de átomos provisoriamente aglutinados para fins educativos. Nós estamos na Terra em trânsito. A nossa verdadeira vida é a realidade espiritual que nós equivocadamente temos negado por milênios. Agora nós temos que acionar essa energia poderosa do nosso ser, que é a vontade, para fazer essa caminhada de volta para a nossa essência, para a essência da nossa alma. E aí construir o amor. E a construção do amor se faz com a caridade. Olha que coisa impressionante. Como a doutrina espírita é atual. São os doutores do mundo hoje trabalhando a famosa inteligência espiritual. O QS da doutora Dana Zohar e desses doutores todos do primeiro mundo, mostrando que o ser humano que faz bem ao outro, que é capaz de orar, que é capaz de encontrar o ponto de Deus dentro do seu psiquismo, é um ser humano que tem vida mais longa, que adoece menos e que faz bem onde quer que ele se encontre, porque ele se torna uma pessoa amorosa. Olha só, meus irmãos, é a caridade. E a gente tem um atavismo de preguiça, que a gente está sempre reclamando de tudo, achando que está tudo ruim, né? Cobrando dos outros, mas a gente não tem a iniciativa de fazer. Como a gente precisa mudar. Por isso é importante que a gente busque essa verdade. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. Essa é a grande verdade. E para que nós usufruamos desta herança que o nosso Pai nos reserva, nós temos que trabalhar esse reino de Deus no coração, que é o reino do amor e o reino da sabedoria. E parece que a gente vê Jesus nos perguntando: não vale mais o corpo do que as vestes? Como que nós podemos construir essa mentira de que a pessoa bem vestida vale mais do que a outra que está mal vestida? Como nós podemos construir essa mentira de que uma mulher magra é a mais bonita do que a outra, que fica até passando fome, né? Fica com falta de oxigênio no cérebro para corresponder a uma mentira que o mundo elegeu? Como a gente pode acreditar numa mentira de que o nosso povo é um povo feio, que povo bonito é aquela gente branca, loura do primeiro mundo, e que o nosso povo é
um terceiro mundo porque não tem as qualidades que o primeiro mundo tem, a ponto de construir Jesus louro e de olho azul. Como que nós construímos tanta mentira e ainda hoje acreditamos nelas? E porque acreditamos nelas, estamos sem força para mudar. Por isso é importante, Kardec fala nos 33 itens do Código Penal da Vida Futura, ele termina com a palavra vontade. Se nós não acionarmos a nossa vontade individual, nós não vamos conseguir mudar as regras desse jogo que nós mesmos elaboramos. Nós não temos culpa. O Espiritismo acabou com a nossa culpa, mas nós temos responsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa escolha. Quando Jesus adentrou a casa de Maria, naquela época a cultura não permitia que as mulheres fossem na sala, tinham que ficar lá dentro esperando o homem chamar. Mas Maria, já sabendo que Jesus houvera perdoado a prostituta, convivia com muitas mulheres no seu messianato, logo que Jesus entrou na sua casa, foi logo sentando-se aos pés de Jesus. E aí Marta admoestou, disse: Jesus, mestre, faça com que Maria me ajude a terminar os afazeres domésticos, porque aí depois nós iremos ouvi-lo. E Jesus disse a Marta: Marta, Marta, são muitas as suas inquietações. Na verdade, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Naquele momento, Jesus mostrou que a escolha que nós fazemos é definitiva na nossa vida. Nós vivemos inquietos com muitas coisas, com muitos valores que não são os mais importantes da nossa vida. Vamos pensar nisso, meus irmãos. Vamos levar para casa a possibilidade de abrir um espaço maior na nossa vida para as coisas de Deus, para o estudo, para ampliar a condição da nossa mente de entender a realidade na qual nós vivemos. O estudo é importantíssimo. Por isso os Espíritos trouxeram a bandeira do amai-vos e instruí-vos. Porque se a gente não multiplicar o conhecimento, nós vamos continuar sermos levados por esses valores que não têm trazido bons resultados. Vamos fazer uma disciplina, um projeto para a nossa vida. Estamos no mês de julho, metade do ano. O que nós vamos fazer de julho até dezembro? A gente pode programar, não é? Quantos livros que eu vou ler, quantas pessoas eu vou ajudar, quanto mais eu posso fazer aqui na Casa Espírita ou em qualquer outro espaço de caridade. Hoje, a inteligência espiritual que a doutora Dana Zohar, no seu livro chamado Capital Espiritual, o outro, Inteligência Espiritual, tem mostrado ao primeiro mundo. A pergunta que se faz nas firmas hoje, dos Estados Unidos, da Tchecoslováquia, da Alemanha, dos países considerados sem os problemas sociais que nós temos, a pergunta é o seguinte: quantas horas comunitárias você presta? Porque passou a ser uma questão de evolução fazer alguma coisa enquanto está nesse mundo de tanta dor e de tanto sofrimento. Vamos também levantar a nossa bandeira, né, do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, porque fazendo a caridade nós vamos nos tornando seres cada vez mais amorosos. Para terminar, tem um poema da Florbela Espanca. Florbela Espanca é uma poetisa portuguesa que suicidou. Também não entendeu o sentido da vida, não suportou as suas cruzes na área afetiva, buscava sempre o amor, todos os seus poemas falam de amor, mas ela não suportou a sua prova, né? Talvez não tivesse lido, com certeza não, o Livro dos Espíritos. Se tivesse lido, não teria, né, suicidado.
Mas ela escreve tão bonito, inclusive esse poema, eu só vou dizer um pedacinho. O Fagner, o nosso cantor cearense, ele musicou, porque ela diz assim: na vida tudo é frágil, tudo passa, mas quando penso nisso, uma boca nervosa cala em mim, e olhos postos em ti, digo de rastros, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. É lindo como ela foi intuída, porque nós somos deuses. Nós tivemos um princípio em Deus, mas nós não temos fim. Nós estamos nessa evolução, nesse progresso, dependendo do nosso próprio esforço, porque o Cristo disse: a cada um será dado segundo as suas obras. Vamos aproveitar, meus irmãos. Estamos ainda encarnados. Não retornemos à realidade mais ampla da vida de mãos vazias. Que Jesus nos abençoe.